Oi pessoal, bom dia, tudo bem aí? Então, na aula de hoje a gente vai falar das estruturas com múltiplos graus de graus hiperestáticos, certo? Na aula anterior a gente falou das estruturas com um grau hiperestático. Agora nós vamos falar com múltiplos graus hiperestáticos, tá bom? Então, é isso aí. Também as particularidades de cada arranjo estrutural e como definir sua hiperestaticidade e os modelos com um grau de hiperestaticidade. Foi visto na aula passada, hoje nós vamos fazer com vários graus de hiperestaticidade. Aprenderemos sobre as estruturas com múltiplos graus de hiperestaticidade, com ênfase nos mesmos arranjos estruturais estudados anteriormente, né? Certo? Então, por exemplo, se você vai olhar que você tem uma estrutura agora na figura 1.26, que é um pote com múltiplos graus de hiperestaticidade. Então, ele tem aqui embaixo, ele tem do lado esquerdo uma fixação, né? Um sistema de fixação rígida aqui. A mesma coisa no meio e do lado direito também, onde vocês têm as reações de apoio. Uma estrutura, ela é definida, é considerada como múltiplos graus de hiperestaticidade quando o número de reações desconhecidas excede ao número de equações de equilíbrio da estática. Quais são elas? As equações de equilíbrio da estática. Aquelas três famosas: somatória das forças na direção x igual a zero, somatória das forças na direção y igual a zero, e a somatória dos momentos também tem que ser igual a zero. E essa diferença é superior a 1. Se, uma vez conhecidas as reações, for impossível determinar os esforços das seções ao longo da estrutura, utilizando essas três equações de equilíbrio, então a estrutura é hiperestática internamente e pode ter este grau igual ou superior a 1. Vamos falar então das vigas, né? No caso das vigas com múltiplos graus, né? Graus hiperestáticos. As vigas com múltiplos graus hiperestáticos são definidas em função de suas reações de apoio e suas rótulas, quando existem rótulas. As rótulas geram equações extras e são somadas nas equações de equilíbrios na estática. Vale se adiantar que se a viga tiver o apoio móvel, não se esqueçam disso, na vertical, isso a tornará uma estrutura hipostática e instável. Então ela não serve para a construção, tá certo? Mesmo que tenha número de equações menores que o número de reações. Se a viga não tiver nenhuma restrição na horizontal, ela será hipostática e vai deslizar, sendo uma estrutura instável, não servindo para a construção. A forma dada para encontrar o grau hiperestático, G, né, que a gente chama de G, de uma viga é dada por G minúsculo é igual a R menos E mais R minúsculo. O que é? O R maiúsculo são as reações de apoio. O E são as três equações de equilíbrio da estática. E R minúsculo é o número de rótulas caso haja. Então veja o quadro 1.3 a seguir. Então você tem aqui apoio móvel, o símbolo, você tem uma reação na vertical e o número de grau de mobilidade dela é igual a 1. Você tem o apoio fixo, o símbolo e você tem duas reações de apoio, quando é fixo, uma na vertical e outra na horizontal. E o número então de grau de mobilidade é 2. E você tem o apoio engaste ou engastado, né? Então, aí o que você tem de reação de apoio? Você tem 3, ou seja, uma na horizontal, uma na vertical e a outra que é o momento. Então, o número de grau de mobilidade é igual a 3.
As vigas são estruturas fundamentais na construção. Você usa viga para tudo quanto é lugar. Como vigas com múltiplos graus hiperestáticos, na figura 127 agora e 128, a gente vai poder ver viga com 4 graus hiperestáticos. Olha só para que dá 4. Na figura 127, tá certo? Você tem no ponto A, B, C, D, os apoios. Os apoios no ponto A, no ponto B, no ponto C e no ponto D são apoios fixos, com 2 reações de apoios em cada apoio. Então vão ser 2, mais 2, mais 2, mais 2, certo? Igual a 8. Número de equações, 3. Rótula. Então, entre o ponto B e o ponto C, você tem uma rótula ali. Então, é igual a 1. Quanto que vale G? G é 8 menos 3 mais 1, que é igual a 4, que 8 menos 4 é igual a 4. No outro caso, é diferente. Você tem 3 apoios, né? Na figura 1.28. Mas aí você tem, está fixado no ponto A, fixo no ponto B e fixo no ponto C. Cada caso, A, B e C, cada um delas tem 2 reações de apoio. Uma na vertical e outra na horizontal, em cada caso. Então é 2 mais 2 mais 2, igual a 6. Número de equações, são 3. Quantos rótulos tem? Nenhuma, ou seja, 0. Então G é igual a 6 menos 3 mais 0, que é igual a 3. O caso dos pórticos, com múltiplos graus hiperestáticos, né? Pórticos são estruturas formadas pela combinação de barras horizontais, verticais e ou inclinadas, né? Pode ter o caso de barras inclinadas entre elas. Os pórticos, como o da figura que nós vamos ver agora, 1.29, são amplamente utilizados na construção civil, principalmente em edifícios. A maioria dos arranjos estruturais utilizados é hiperestática. Para os pórticos, de um modo geral, o grau de hipergeometria é dado pela fórmula G é igual a R menos E mais R, ou seja, R é reação de apoio, E é equação de equilíbrio, R é o número de equações referentes a rótulas, dada pela fórmula R, barras conectadas à rótula 1. Então, vamos lá. Se você pegar, por exemplo, onde tem um pórtico aí, assim, nessa configuração, que é o pórtico na entrada da cidade de Brandenburgo, na Alemanha, chama-se Brandenburgo Gate, que é o portão de entrada, né? Então você pode ver a figura aqui, olha, é um pórtico que você tem as colunas dela, né? Lá em cima tem aqueles cavalos, aquele negócio todo lá. Ficou muito conhecida na Segunda Guerra Mundial. E, exemplificando, então, os pórticos podem ter múltiplos graus de hiperestaticidade, que é a figura 1.30 e 1.31 acima, abaixo, né, que nós vamos ver, mas com diferentes arranjos estruturais, quando o arranjo estrutural é conforme a figura mostrada. Olha aqui, olha no caso aqui. Você tem um pórtico com 4 graus hiperestáticos, ou seja, eles estão apoiados no ponto A e no ponto B. No ponto A, ele está engastado, né? A coluna aqui, a barra na vertical ela está engastada. No ponto E e no ponto F, eles estão fixados. Quando é no ponto A, você tem 3 reações, vertical, horizontal e momento. No E e no F, você só tem 2 reações, vertical e horizontal. Então vamos lá, 3 mais 2 e mais 2 é igual a 7. Equações de equilíbrio são igual a 3. Tem alguma rótula aqui? Não. Então é 0. Quanto que vale G? G vale 7 menos 3 mais 4. Então é isso daí, ó. Espero que tenha entendido o que foi dito até agora, tá certo? Não é difícil, é fácil, certo? Prestar bem atenção na figura,
no tipo de fixação que elas têm, se existe rótulo ou não. As equações são sempre 3, só fazer a continha da fórmula e tudo bem. Na próxima aula nós vamos continuar com esse assunto. Um abraço a todos e obrigado.